Então, pessoal, hoje a gente vai retomar, tá, algumas coisas que vimos. Quinta-feira passada houve um feriado, né? Então, eu não estive com vocês. Então, a gente vai relembrar um pouquinho, porque, na verdade, nós estamos fazendo exercícios de revisão de sintaxe, tá? E nós vamos relembrar um pouquinho a última aula, que eu fiz alguns exercícios de revisão com vocês na quinta-feira da semana anterior a essa passada, tá? E aqui a gente vai, então, só passar rapidamente os conteúdos, lembrando que a gente fez uma distinção. Nós definimos, né, o que vem ser frase, o que é oração e o que é período, né? Então, aqui, ó, rapidamente, a gente pode lembrar que as frases são enunciados de sentido completo que podem ser formadas por uma ou por várias palavras, podendo ou não conter verbos na sua estrutura. Lembra essa questão do verbo, tá? Então, quando a gente olha um enunciado, a gente vai procurar o verbo. Será que tem um verbo? Será que tem um verbo de ação? Será que tem um verbo que dá um estado, né? Que seria o sentir, né? O estado de como o indivíduo está. Às vezes tem verbo que dá um estado, a gente vai ver isso mais à frente, tá? E aí, essas frases, quando a gente tem o verbo, a gente vai ver que nós vamos chamar de oração, né? Mas tem frases que não têm o verbo. Quando não apresenta verbo, pode ter, como diz aqui, ó, uma ou várias palavras. Não precisa ser o verbo aparecer obrigatoriamente na frase, tá? Mas na oração a gente vai ver que tem que localizar o verbo. Bom, aí então a frase não precisa ter verbo. Não, não precisa ter verbo. E aí a gente viu que existem tipos de frases, né? Tipos diferentes. Olha aí, ó. Uma delas, um dos tipos que a gente viu era a frase exclamativa, que tinha ponto, né? Aquele ponto de exclamação no final. Vamos lá, ó. Imperativa. Como que é uma frase imperativa, né? Alguém quer dar algum exemplo? Se quiserem falar. Posso falar, prof? Fala um pouquinho mais alto, só que eu não te ouvi. Assim, tá bom? Sim, Tá. Frase imperativa é quando dá uma ordem. isso, bem lembrado, né? Então, vá para casa, venha logo. A gente fala o verbo no modo imperativo, tá? Imperativa é ordem, às vezes até um conselho, né? Não vá por essa rua, às vezes não está dando uma ordem, né? Você está dando um conselho também, de forma imperativa. Interrogativa é só olhar o ponto no final da frase. Tem ponto de interrogação, é um questionamento, né? Fica mais fácil pelos pontos, tanto a exclamativa quanto a interrogativa, tá? E olha o outro tipo aqui, que é aquela frase que eu estou declarando alguma coisa, eu só estou fazendo um comentário. Da maneira que eu estou aqui falando com vocês, né? Eu estou utilizando frases na linguagem oral e são declarativas, né? Quando eu faço a pergunta para vocês, eu faço uma frase interrogativa, tá? E se eu transcrever isso no papel, eu tenho a minha linguagem escrita, né? Tá certo? Mas, basicamente, são esses 4 tipos de frases que a gente viu. Oração, a gente viu também, são frases compostas por verbos ou locuções verbais. E aí a gente vai lembrar que o verbo ele pode vir sozinho ou ele pode vir acompanhado de outro verbo também. Daí temos uma locução verbal, tá? Mas eu sempre considero, mesmo que eu tenha 2 verbos na locução, eu considero como uma única oração, tá?
Não confundir isso. Eu vou contar o número de verbos, aí eu sei o número de orações que eu tenho ali naquele texto. Não. Na locução verbal, ela dá uma indicação de uma única ação, né? Então, é uma oração só. Vamos lá. Período. Se eu tenho oração, eu tenho período. E aí o período, são frases compostas por estas orações, tá? Então o período tem que ter verbo? Tem que ter verbo. Período também tem que ter verbo, certo? Porque os períodos são compostos por orações, e as orações têm que ter verbo para ser oração, tá? Quem que lembra aqui que tipo de período que a gente tem? Tem o simples e composto. Simples e composto. Como é que é o simples? Quando só tem uma oração? Uma Ou oração. um verbo? Ou um verbo ou uma locução verbal, né? Como a gente falou. Tá? Aí é simples. E o composto? Quando tem dois ou mais. Duas ou mais orações, tá? Então, vocês vejam que a gente vai revisando, parece que vai ficando mais fácil o conteúdo, esse assunto vai ficando na mente da gente, né? Na nossa cabeça. É assim que é para ficar, tá? Uma fixação do conteúdo. A gente vai vendo devagarinho, vai repetindo várias vezes, e aí vocês vão absorvendo isso gradativamente, tá? A intenção é essa. Fique com esses conceitos na mente de vocês, tá? Assim que nós vamos trabalhar. Então, olha aqui, ó. Os períodos, como a gente falou agora, eles podem ser simples se só tiver uma oração. E períodos compostos formados por duas ou mais orações, certo? Então, basicamente, a gente falou disso aqui numa aula anterior, e a gente vai começar, vai lembrar um pouquinho dos tipos de sujeito, tá? Que isso sempre dá uma confusão, quando a gente olha as frases, a gente pode se confundir, então vamos tentar fixar ao máximo aqui o conceito dos tipos de sujeito. E vamos entrar em predicado também, vamos revisar os tipos de predicado, tá? Vamos ver se vai dar tempo da gente ver. Nossa aula vai até 1h20 de aula, né? Então, eu acredito que dê tempo, sim. Senão, fica para a próxima semana, né? Então, olha só, a gente precisa lembrar que a sintaxe, né, esse termo que a gente usa, ela classifica os termos da língua portuguesa em sujeito. Então, eu tenho lá, já falamos sobre frase e oração. Dentro da minha frase, dentro da minha oração, eu vou localizar isso aqui: sujeito, predicado, o objeto, que depois a gente vai ver se ele é direto ou indireto, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então, complemento nominal, aposto, vocativo, dentre outros. Vocês veem que tem várias classificações que eu posso fazer, né? Aí eu tenho que entender cada um deles separadamente, né? Tipos de sujeito, tipos de predicado, tipos de objeto, mas tudo isso é uma análise sintática que eu estou fazendo, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar, classificar e aprender a fazer essa classificação. A gente aprende como? A gente pega exemplos, como exercícios, e a gente vai, dentro de cada exemplo, a gente vai localizando os tipos de sujeito, depois o predicado, e vai sucessivamente até analisar tudo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nesse exemplo, ó, um anjo distraído tropeça na nuvem. Aí, para localizar o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo, né? Quem tropeça na nuvem? O anjo distraído. Um anjo distraído. Tá? Pronto, perguntei, o verbo me respondeu. O verbo é o verbo tropeçar, né? Aí ele me responde aqui, um anjo distraído é o sujeito.
Aí eu preciso saber se um anjo distraído é sujeito simples, se é eu tenho 5 tipos, né? Para a gente lembrar, ó, de sujeito. Será que alguém lembra aí? Alguém quer falar? Não precisa lembrar os 5 tipos, mas se lembrar um ou dois já tá bom. Tem o simples, o composto, o elíptico, o indeterminado e esqueci o outro, professor. E o que você esqueceu é uma oração que não tem sujeito. Então, ele não existe, né? Ele é inexistente. Está certíssimo, é isso mesmo. São esses tipos de sujeito que a gente tem que localizar nas orações. Perfeito, tá? Tá ótimo. Olha só. Então, um anjo distraído, eu tenho uma palavra principal aqui que eu não posso tirar de jeito nenhum, que é o núcleo do sujeito. Anjo, isso mesmo, ó, se eu falar um distraído, ninguém entende nada. Então, o núcleo é a palavra principal, que ela dá o sentido. E, na verdade, é o anjo que está realizando a ação, não é? De tropeçar, é ele que está tropeçando. Então, ele é o núcleo do sujeito, tá? Então, eu tenho o sujeito ali, o núcleo do sujeito é anjo, tá? E esse tropeça na nuvem, o que será que vai ser, hein, gente? O restante da oração. O predicado, professor. Predicado, isso, ótimo, perfeito, tá? Então, é isso que tem que ficar na nossa cabeça, a gente vai olhando assim, já vai localizando os termos, né? Tá? Eu, no predicado, tem um verbo, ó, né? Tem o verbo tropeçar, ele inclui o verbo, tá? Vamos lá. Bom, então, falando dos sujeitos, que são 5 tipos que a gente citou, nós vamos ver devagarinho cada um aqui, né, para poder lembrar. Então, o sujeito, ele compõe o chamado termo essencial da oração, por quê? Porque se eu tirar, não dá para entender, lembra ali do anjo, né? E ainda tem o núcleo do sujeito, que é a palavra anjo, que daí que não dá para entender mesmo, não posso tirar, tá? Então, é essencial. Recebe a classificação pela sua importância no enunciado, embora, às vezes, é meio contraditório, né? Porque existem orações que não têm sujeito, tá? Não tem sujeito. Então, ele pode ser simples, quando tem sujeito, ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser elíptico ou oculto, né? Ou desinencial, e ele pode ser indeterminado, tá? Então, vejam que 4 que realmente existem. 4 tipos, né? E tem oração que não tem sujeito. Ah, mas eu acabou de falar que é um termo essencial. Mas dependendo dos verbos que vão aparecer, essa oração não precisa de sujeito. Por exemplo, quando eu falo, choveu muito hoje, né? Não tem um sujeito que faz a ação de chover. É um fenômeno da natureza, né? Um fenômeno da natureza. Então, é um verbo, chover, mas ele é um fenômeno da natureza. Não existe nenhum sujeito, ninguém que está fazendo a ação de chover. É um caso que a gente pode colocar como oração sem sujeito. Tá? Então, nós vamos ver, né? Caso por caso aqui. Olha lá, no primeiro exemplo, o menino chegou atrasado. Quem chegou atrasado? O menino. O menino. Então, nós temos ali, ó, sujeito simples. Ah, mas por que que ele é simples? Porque eu tenho um núcleo apenas, ó, tá vendo a palavra menino? É o meu núcleo. Então, ele é simples, certo? Esse núcleo aí, no caso, é um substantivo, tá? Palavra menino, a gente classifica morfologicamente como substantivo. Ele comeu todo o macarrão. Quem comeu todo o macarrão? O menino. Seria, só que eu substituí, você viu que eu tirei o menino e pus o ele aqui, no caso? Poderia até ser o menino, mas eu ele, eu não sei quem é ali, né? Terceira pessoa do singular. Então, esse ele tá no lugar aqui, ó, mas é o sujeito, tá vendo? É um sujeito simples também. Tá fazendo o mesmo efeito do menino aqui, né? Tá fazendo a ação, ó. Ele comeu, o menino chegou,
eles realizam a ação que o verbo está mostrando, tá? Então, o ele, no caso aqui, a gente considera como um pronome substantivo. Agora, nós temos assim, ó, o cantar dos pássaros é uma dádiva de Deus, né? Então, o cantar, parece que eu tenho um verbo, cantar, não parece? Ah, mas está em vermelho. Ó, o que ele vai ser aqui, ó? Ó, ele também é o núcleo, né, do sujeito, só que é uma palavra substantivada, tá? Eu não posso falar que cantar, eu não posso falar que é um substantivo. Ah, por quê, professora? Porque cantar é um verbo. Mas quando eu falo o cantar, o é um artigo que está definindo o cantar dos pássaros, né? Como se eu falasse a voz dos pássaros, né? Então, eu estou usando aqui uma palavra substantivada. Eu peguei o verbo e transformei em substantivo. Como? Colocando o o na frente aqui, o artigo que define, né? Esse o, a gente classifica como artigo definido. Então, ele realmente define, né? O cantar, certo? Então, eu tenho, de qualquer forma, todos eles, o sujeito é simples. Por quê? O menino, menina é o núcleo, só tem um núcleo. No ele, só temos o ele como sujeito, é o núcleo também, só tem um. E o cantar aqui é o núcleo, só tem apenas um núcleo do sujeito. Tá? Então, isso é, todos eles, sujeitos simples. E esse aqui, como é que vai ficar? A fé e a confiança devem ser inabaláveis. O que devem ser inabaláveis? Né? Como é que ficou a resposta? A fé e a confiança. A fé e a confiança. Aí eu tenho, ó, Sujeito como vocês, o sujeito composto, tá? Dois substantivos aqui nesse caso. Fé é um substantivo, confiança é outro. Tá, vamos para outro tipo de sujeito agora. Vocês viram que ali tinha o simples e o composto. O composto tinha dois núcleos, né? Então, o simples, um núcleo só. Apareceu mais de um núcleo composto, tá? Agora, esse aqui tá diferente, ó. Saímos apressadamente. Quem que saiu apressadamente? Nossa. Nossa. Nós. E aí, esse sujeito que tipo que é, gente? Oculto. Simples. Não, não é simples. O simples, ele realmente aparece. Esse aqui, o nós não está aparecendo assim, ó, nós saímos apressadamente, né? Se tivesse o nós ali na frente, seria um sujeito simples, né? Igual aquele modelo aquele exemplo do ele, né? Ele comeu. Nós saímos apressadamente, aí era sujeito simples, mas não tem o nós, não tem o nós. Então, o nosso sujeito é oculto. Tá? Ah, mas ele está onde? Como é que eu cheguei que é o nós? Ele está no verbo aqui, ó. O mos é a desinência verbal, é o finalzinho do verbo que indica que está na primeira pessoa do plural. A conjugação do verbo sair, né? Saímos. Então, é um sujeito que está oculto, elíptico ou desinencial. Tá? Essa palavra desinencial se refere a essa porção final aqui, ó. O sufixo, o final da palavra aqui, que muda, né? Quando a gente conjuga. Eu saí, tu saíste, ele saiu, sempre muda o final. Nós saímos, vós saístes, eles saíram. Então, eu tenho uma mudança na desinência verbal. E o sujeito está oculto aqui, ó, está escondidinho no mos aqui, tá? Então, esse tipo é oculto. E esse aqui, comi muita polenta ontem. Quem comeu muita polenta ontem? Eu? Eu. Eu. Mesmo caso, então, certo? Só que aí não é o nós, é o eu. Eu comi. É Então é oculto. desinencial. Também oculto. Mesma coisa, tá?
É só para a gente ver que pode estar no nós ou pode estar no eu, entendeu? O sujeito oculto. Só não pode estar no eles, né? Se tiver no eles, aí muda, né? Vamos lembrar aqui, ó. Quando o sujeito não aparece na frase, ou por não ser determinado, ou que não podemos, ele não pode ser determinado, não quer ser determinado, quer dizer, você quer escrever a frase, mas você não quer dizer quem que foi. Você não quer dizer que foi eu, ou que foi ou fomos nós, né? Você não está classificando, está dizendo. Então, ele vai ser indeterminado. Olha aqui, tem duas situações. Quando não há sujeito expresso e o verbo está na terceira pessoa do plural. Vamos ver o exemplo? Compraram jabuticaba. Quem que compraram jabuticaba, gente? Eles. 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 É o eles. Então, é terceira pessoa do plural, não é? Que está falando aqui, ó. Terceira pessoa do plural. O verbo está conjugado, né? Eles compraram. Né? Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, não é isso? Vós comprastes, eles compraram. Então, quando está no eles aqui, eu não consigo determinar quem foi. Por isso ele é indeterminado, esse eles, tá? Então, vai ter que fixar isso, que o eu e o nós eu consigo, é um sujeito oculto. Mas esse eles não consigo determinar. Olha outro caso aqui, que eu não consigo saber quem foi que realizou a ação do verbo. Então, nesse caso aqui, ó, quando o verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação aparece ao lado da partícula ser. Nesse caso, classificado como índice de indeterminação do sujeito. O verbo não sofre flexão, permanecendo na terceira pessoa do singular. Opa, peraí. No exemplo anterior, era a terceira pessoa do... Olha aqui, ó. Plural. Plural. O eles, tá? E agora? Agora está falando do singular. Ah, mas é só o verbo na terceira pessoa do singular? Não. Olha no exemplo aqui, ó. Ele vem... precisa ser, ele vem com essa partículazinha junto, ó, com o ser. Precisa-se de balconista. Ah, mas quem que precisa de balconista? Precisa-se. Eu não consigo determinar, certo? Então, ele é também um sujeito indeterminado. Tá? É isso que tem que ficar aí. Ou vai vir na terceira pessoa do plural, ou então, se o verbo tiver na terceira pessoa do singular, mas vem esse ser, tá? Então, aí a gente localiza os que são indeterminados, né? Porque seria eu preciso, tu precisas, ele precisa. Então, precisa é o ele, tá? E aí eu coloquei o ser, ficou indeterminado. É como se eu jogasse uma palavrinha, uma partícula aqui, né? Que é conhecida como índice de indeterminação do sujeito. Então, eu lanço essa palavrinha aqui, e aí indeterminou o meu sujeito, tá? Vamos lá. Tá. E no exemplo, vendem-se casas. Então, eu vou ter o verbo vender. Vamos ver, está na terceira pessoa do singular, né? Eu vendo, tu vendes, ele vende. Tá? Também na terceira pessoa do singular. Tá. Então, eu tenho que ver, tem o partícula C aqui também, ó, que é o índice de eliminação do sujeito, não tem? Sim. Não é isso, gente? Aí, ó, aí eu já vou parar e vou falar, não, o sujeito está indeterminado. O sujeito está indeterminado. Por quê? Porque eu já tenho C e o verbo está na terceira pessoa do singular. Mas aí é que tem a pegadinha, né?
É aquela pegadinha que eu tenho que fazer uma coisa aqui com essa frase, eu tenho que modificar para localizar se o sujeito está indeterminado mesmo. Como é que eu faço, gente? Para ter certeza. Quem que lembra? Você inverte a frase, professora. Vamos inverter. Ah, mas como que eu inverto? Casas são vendidas. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o sujeito? Casas são vendidas. O que são vendidas? As casas. Aí eu achei o sujeito. Então, aqui, ó, o sujeito é casas. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho um sujeito simples, mas é parecido com aquela situação anterior que tem esse pronomezinho ser aqui, ó. Tá? Que é o indeterminado. Que é o índice de indeterminação do sujeito. Ah, mas se a casa são vendidas, então o sujeito é simples. Eu tenho que localizar isso aqui. Que as casas é que são vendidas. Sujeito simples, o núcleo do sujeito é a palavra casas, né? Casas são vendidas, tá? Então, nesse caso das casas, né? Então, eu não tenho, essa partícula não é índice de indeterminação do sujeito. Ah, se ela não é índice de indeterminação, ela é o quê, então, né? Será que esse C aí representa? Tem um nome para ela. Uma partículazinha, né? E agora, gente? Que será que eu chamo? Porque eu não vou poder chamar de índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito não é indeterminado aqui, o sujeito é simples. Mais Porque uma eu inverto. pergunta. Ele é oculto? Não, ele é simples, ó. É o casas. Tá vendo? Ele não está oculto, porque o casas está aqui, ó. Não está aparecendo a palavra casas, né? Dá a impressão que está meio escondido, né? Poderia confundir achando que está oculto. Não, é um sujeito simples. O que aconteceu é que o sujeito veio depois do verbo, né? O verbo veio primeiro, ó, vende-se casa. Aí eu fico achando que é predicado, porque vem depois o sujeito. Pode ter essa confusão também, tá? Mas não é, sujeito simples. Se esse ser não é índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito não é indeterminado, então ele vai ser, ó, passei para a voz ativa, casas são vendidas, que é o que a gente falou. Então, esse C não é índice de indeterminação, mas é o quê? Partícula, olha o nome desse C, partícula apassivadora. Apassivadora, tá? Por que essa palavra aqui, partícula apassivadora? Porque nós estamos na voz passiva. A voz do quê? Voz do verbo, tá? Eu estou me referindo ao verbo. Então, vem descer, esse ser está funcionando, atuando como uma partícula apassivadora. A minha oração está na voz passiva. Ah, mas se está na voz passiva, então o que eu fiz ali? Eu não passei para a voz ativa, ó, quando a gente mudou? Olha aqui, ó. Eu mudei para ativa, tá vendo? Ó, casas são vendidas, aí eu mudei para ativa. Tá certo? Então, o casas são vendidas é ativa, e vende-se casas é a voz passiva. Eu mudo de uma para outra. E aí o C, nós vamos chamar de partícula apassivadora. Então, não pode esquecer disso aqui. Quando aparece o C, eu tenho duas possibilidades, né? Principais, vamos falar assim, que é índice de indeterminação do sujeito, por isso que o C apareceu, e aqui, partícula passivadora, tá? Esses duas situações que eu tenho que pensar, que eu tenho que lembrar se está na voz passiva o verbo. Tá certo? Depois a gente vai ver, tá? Vai revisar o que é voz passiva, voz ativa. Eu já dei uma aula, a gente falou isso, mas aí nós vamos revisar também, isso é importante. Então, a oração está na voz passiva, por isso o pronome ser acompanha o verbo vender, tá? Só para dar
indicar que vende-se casas está na voz passiva. E o se é a partícula apassivadora. Tá? Ficou claro, gente, a diferença dos dois Cs, porque a palavra é a mesma, né? Aí eu tenho que prestar atenção. Vende-se casas, ou lá no anterior, como que era? Olha, precisa-se de balconista. Tá? Precisa-se de balconista, sujeito indeterminado. E aqui, sujeito simples. Vende-se casas, sujeito simples, a palavra casas, que é o sujeito. Ok? Tá vendo que é diferente, né? Mas a gente poderia se confundir. Precisa-se de balconista. Vende-se casas. Eu poderia achar que é tudo sujeito indeterminado, né? Já ficava mais fácil, né? Já punha tudo numa coisa só. Mas não é assim, tá? Então, esse aqui é a voz passiva. E eu mudei para a voz ativa aqui. Ok? E aí vem aquele que é o inexistente ou oração sem sujeito, né? Que eu tenho quando o verbo está indicando um fenômeno da natureza. Então, quando está chovendo, trovejando, né? O que mais que a gente poderia falar de fenômeno da natureza aí? Alguém lembra o verbo? Hã? Alguém lembra mais algum fenômeno da natureza? Fenômeno, tipo, Que nevar, acontece? Nevar, né? Nevar, neve, Vento. vento, ventar. Todos esses Neblina. são. Aí a neblina é o substantivo, mas existe neblinar, né? Existe terremoto, garoar né, tia? também. Oi? Terremoto. Eu Seria não consegui assim, entender. terremoto. Então, o terremoto é o fenômeno. Aí o verbo, a gente não tem assim, terremotear, por exemplo, não existe, né? Então, a gente tem o abalo sísmico, né? Que seria o terremoto. Abalou, né? Abalar, né? Mas se refere a fenômeno da natureza, tá? Então, são esses que a gente tem que lembrar, são esses verbos aí, e aí não vai ter sujeito, né? O sujeito é inexistente mesmo. A gente fala que ele é inexistente ou oração sem sujeito. Trovejou a noite toda, é um caso, né? Mas nós temos assim, ó, eu posso ter, além dos verbos que são fenômenos da natureza, eu posso ter também o verbo haver usado no sentido de existir, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos ver o verbo haver. Houve manifestações em todo o Brasil. É só eu substituir por existiu, tá? Existiu, no caso, existiram manifestações, né? Para concordar com manifestações em todo o Brasil. Então, existiram. Então, o verbo haver está nesse sentido. Então, não tem sujeito, tá? Não tem sujeito nesse caso. O que houve em todo o Brasil? Ah, manifestações. Mas esse verbo haver ele não está, da forma como ele é colocado no sentido de existir, não tem o sujeito, tá? Cuidado para não confundir, achar que é manifestações aí. O verbo fazer, o verbo estar e o verbo ser. Tem alguém que está fazendo um barulhinho aí, gente. Fecha o microfone, por favor. Porque daqui eu não consigo ver todos, tá? Porque eu estou vendo a apresentação, então não consigo localizar vocês. É como Bom, apagar aí esse aqui, ó. vermelho aí no meio? Hã? Tem como apagar essa linha do meio aí? Pois Do é. vermelho. Eu não sei se eu cliquei em algum lugar aqui. Deixa eu ver se tem a borrachinha. Acho que tem. Sim. Saiu, né? Sim. Tem uma aqui que eu acho que Mas não não era foi também. Ciana, não. Foi um aluno. Deve ter travado o celular. Ah,
que às vezes eu clico sem querer, acabo também marcando. Então, eu vi que apareceu, mas já deu para apagar, né? Obrigada. Então, olha aqui, ó. Então, eu tenho o verbo haver, mas tem outra situação em que também a oração está sem sujeito, que é o verbo fazer, o verbo estar, o verbo ser, indicando um tempo transcorrido, ou, aqui não dá para ver, fenômeno da própria natureza, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Um exemplo. Faz 11 anos que me casei. Está indicando um tempo que já aconteceu, né? Eu estou casada há 11 anos. Então, né? Faz 11 anos que me casei. Certo? Então, esse faz não tem sujeito aqui. Não tem alguém fazendo a ação desse próprio verbo fazer, né? Porque o próprio verbo é o fazer. Não tem. Ele está indicando um tempo que aconteceu, o que aconteceu naquele tempo. Aí a oração fica sem sujeito, tá? Olha outro caso aqui. Está frio. A gente costuma falar muito isso, né? Ah, está frio, está quente, está calor. É o verbo estar, indicando também uma temperatura, o que está acontecendo no ambiente, né? O calor, o frio, por exemplo. Né? Está úmido, está seco, né? Não tem sujeito. É uma coisa que está acontecendo na natureza, como a natureza está realizando a ação, né? Mais ou menos assim a ideia, não tem um sujeito, não tem alguém realizando a ação do verbo. Tanto em relação ao tempo, como é esse aqui, ó, faz 11 anos, como em relação ao clima, né? Que a gente pode falar que o frio seria referente ao clima, né? Então, nesses dois casos, o verbo fazer, o verbo estar, e às vezes também o verbo ser, olha aqui, ó, acho que vai ter um exemplinho aqui, ó, é cedo, né? Então, a gente fala, isso aqui a gente fala direto, se vocês prestarem bem prestarem bem atenção essas referências que a gente faz, é cedo, é tarde, está frio, está quente, tudo isso é oração sem sujeito, e é bem comum na nossa fala, né? A gente sempre fala isso aí. Aqui, às vezes, a gente até se confunde, esse faz 11 anos aqui, ó, vocês percebem que 11 anos são vários anos, né? É um plural de anos, né? Mas você vê que a gente usa o faz, né? O verbo no singular, não é fazem. E às vezes a gente quer falar direitinho e fala, até se engana nessa fala aqui, ó. A gente às vezes fala assim, né? Fazem 30 dias que eu não vou à igreja. Às vezes a gente não fala assim, fazem. Não é faz. Tá? Eu estou me referindo a um tempo, então, nesse sentido, eu não posso pôr no plural, tá? Para a gente não confundir, porque na hora que a gente vai falar, acaba saindo, né? De outra forma, e tem uma regra para isso, tá? Bom, então, ó, os orações sem sujeito ou sujeito inexistente, estou vendo 3 casos: o verbo fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir, e o verbo fazer, estar e ser. Também indicando o fenômeno da natureza, indicando se clima, né, se está quente, se está frio, se é cedo, se é tarde, né? Ou então, um tempo que passou, faz 11 anos, né? A gente vai ver que tudo isso não tem sujeito. Oração sem sujeito, esses casos, tá? Então, vamos achar aqui, ó, classificar, achar o sujeito? Não, porque o sujeito já está até em negrito, né? Vamos só classificar e eu quero que vocês vão falando para mim o tipo de sujeito que é. Então, olha lá. O filme brasileiro, Tatuagem, foi premiado no Festival de Gramado. O que foi premiado no Festival de Gramado? O filme brasileiro, tatuagem. Que tipo de sujeito? O Ponto.
Composto? Oi? Composto? Composto. Vocês estão achando que é composto? Eu acho Vamos que sim. procurar. Oculto? Alguns acham que é oculto, outros acham. Vamos lá, então vamos tirar a Eu acho que é dúvida. composto. Ó, o oculto, ele não é, porque aqui, quando a gente pergunta para o verbo, ó, o que foi premiado? O filme, já está aparecendo ali. A palavra o filme brasileiro, é que tem várias palavras, né? O filme brasileiro, tatuagem. Indeterminado? Ele está determinado, ele está aparecendo, né? O que eu quero dizer é que ele pode ser simples ou composto. Eu não fico no oculto, entendeu? Não fico no indeterminado, não fico no oração sem sujeito, que é mais fenômeno da natureza, não tem nada a ver, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho que achar o núcleo para saber se é simples ou é composto. É um dos dois. Um dos dois. Então, ó, Filme? o filme é o núcleo, né? É. A palavra mais importante é que se eu tirar o brasileiro tatuagem, não dá para entender nada. Então, filme só tem um núcleo, ó. Sujeito, quando só tem um núcleo. Simples. É o simples mesmo, tá? Quem achou que era simples, estava certinho. É isso mesmo, sujeito simples. Só tem um núcleo, que é a palavra filme. Tá, agora vamos lá para outro exemplo. Ninguém sabia o que fazer naquela situação. E aí? Qual que é o sujeito, gente? Ninguém? Oculto. Ninguém. Será que ninguém, essa palavra, faz com que o sujeito seja oculto, né? Por exemplo. Porque dá a impressão que você não sabe quem é, né? Ninguém? Quem que é ninguém? Não dá para saber quem é o sujeito. É composto. Ou é indeterminado? A gente podia confundir, né? E aí? Mas veja que Oi, alguém quer falar? Eu acho que é composto. Composto? Ó, composto tem que ter dois Simples. núcleos, tem que ter duas palavras para ser composto. Simples. Esse é simples. Só tem uma palavra ali, o sujeito, só tem o ninguém, só tem a palavra ninguém. O que dá uma confusãozinha é porque ninguém, parece que a gente não sabe quem é, né? Parece que é indeterminado. Mas nós vimos lá na regra que para ser indeterminado é terceira pessoa do plural, o verbo, ou terceira pessoa do singular mais aquela partícula ser. Não é o caso aqui, né? Então, aqui, ó, eu vou chegar nisso aqui, ó, vou perguntar. Deixa eu pôr aqui para vocês olharem. Quem, né, não sabia, nesse caso, porque é ninguém, então ninguém sabia, né? Quem não sabia o que fazer naquela situação, né? Ninguém. Então, eu acho a palavra ninguém. Então, é sujeito simples. Tá? Então, simples é composto só por uma palavra? Só um núcleo. Núcleo. Pode ter várias palavras, mas a palavra importante é uma só. Como aquele exemplo que eu mostrei atrás do filme, né? Lembra que tinha o filme? No exemplo aqui, ó, só voltando um pouquinho, gente, ó, o filme brasileiro, tá vendo? Não tem várias palavras, tem filme, tem brasileiro, tem tatuagem, tem várias palavras, mas importante mesmo que define só a palavra filme, ó. O resto tá tudo acompanhando a palavra filme, não tá? O tá acompanhando o filme, brasileiro tá acompanhando, tatuagem, é tudo filme. Então, esse é simples. O ninguém, também simples. Vamos ver outro caso aqui. E agora? A pintura e a fotografia podem eternizar um momento. Sujeito que eu botei aí. Composto. Pintura e Porque fotografia. tem dois núcleos. Pintura e a fotografia. Composto, né? Composto. Alguém fala? Composto porque pintura e tem a dois fotografia. núcleos, né? Ó, quais seriam os núcleos? Qual palavra seriam os núcleos aqui? Pintura e Pintura e fotografia. Pintura e fotografia. fotografia. Isso. Tá vendo que é só a palavra pintura e só a palavra fotografia. Mas não tem o A, tem o E, tem o outro A, tem outras palavras, mas eles são artigos, eles são adjuntos adnominais, são outras coisas, tá? Os núcleos aqui, ó, pintura e fotografia. Tenho dois núcleos, então meu sujeito vai ser
Ó, Composto. ficou claro isso, né, gente? Que a gente vai aos pouquinhos, a gente vai pegando aqui a ideia, né? Aí quando você olha assim, fica mais fácil. Vamos ver esse aqui. Comprei uma tela falsificada de Pablo Picasso. Qual o sujeito? Simples. Jeito Será que o oculto. sujeito é simples? Não, Oculto. E aí, oculto? Alguns acham que é simples, outros acham que é oculto. Porque seria um eu ali. Eu acho que é oculto por causa que não fala quem comprou, no caso, mas fala comprei. É verdade. Me acho que é oculto, professor. Certíssimo, vocês estão certíssimos, é isso mesmo, a ideia é essa mesmo. Pergunto para o verbo, quem comprou, aqui a pergunta, ó, quem comprou uma tela falsificada de Pablo Picasso? Quem comprou? Aí o verbo responde para mim, né? Eu comprei. O eu, né? Então, o eu vai ser um sujeito oculto. Olha os nomes que eu posso dar para ele. Olha, ele pode ser chamado oculto, mas ele pode aparecer como desinencial, que é aquele que é o finalzinho do verbo que eu falei para vocês. Implícito. Ó, que cada palavra bonita aqui, né? Implícito, elíptico, né? Então, tudo isso para dizer que ele não está aparecendo, né? Quando eu tenho alguma coisa implícita, ela está dentro daquilo que eu estou mostrando, mas ela não está aparecendo claramente, né? É como esse sujeito, o eu está dentro da palavra comprei, mas não está aparecendo o eu, né? Então, eu posso chamar de implícito, desinencial, oculto ou elíptico, tá? Todas essas estão certas para esse tipo de sujeito. Falavam mal do meu vizinho. E agora? Que sujeito é esse? Oculto. Oculto. Todo mundo vai no oculto ou alguém tem outra ideia? eu vou no simples. Eu tô em dúvida. Oculto. Eu vou no simples, professor. Simples? É. Então, vamos perguntar para o verbo. Quem sabe ele nos dá a resposta, né? Vamos perguntar para ele, ele vai responder para nós. Quem falava mal do meu vizinho? Eles. Eles. E aí? Ele. Eles é aquele Então. caso que eu posso saber quem foi, que está oculto, ou aquele caso que eu não consigo saber? Ele é um sujeito determinado. Indeterminado. Indeterminado. Lembra que eu é. falei para vocês que se o verbo tivesse na terceira pessoa, ou, desculpa, na primeira pessoa do singular ou do plural, primeira pessoa, que é o eu e o nós, era oculto, tá? Aí vem a dica. Esse aqui, ele não está na primeira pessoa, ele está em qual pessoa? Na segunda. Terceira. Terceira do plural, né? Porque é o eles, né? Falavam, eles falavam. Terceira do plural. Então, o que eu estou percebendo? Que aí ele cai naquela situação de indeterminado. Esse eles, eu não consigo saber quem são as pessoinhas mesmo ali que falaram mal. Você consegue saber, ó, falavam mal do meu vizinho. Você não consegue saber mesmo quem foi, né? Na prática, vamos dizer assim, quem que falou. A gente não consegue saber. Então, esse eles, ele entra como indeterminado, tá? Tá. Terceira pessoa do plural, olha aí, ó, terceira pessoa, guarda isso, o eles é terceira pessoa do plural, então o verbo está ali, conjugado, não consigo saber quem é o sujeito, vai entrar como indeterminado, tá? Vamos para o outro aqui. Chegou-se a cogitar a ideia. E agora, que sujeito é esse? Ah, oculto. Não, velho. Pensar, vamos pensar, tá na primeira pessoa, tá na terceira pessoa, chegou, É oculto, professor. oculto. O verbo sempre... Determinado. Alguém acha que é indeterminado? Ó, aquela dica que a gente viu agora há pouco lá, desse C aqui, ó. Lembra que eu tinha a historinha do C? Esse C poderia ser um índice de indeterminação, ó, o nome já está dando, ou partícula passivadora, tá? Que a gente falou agora há pouco ali.
Então, vamos pensar aqui, ó. Lembra daquela história de inverter? Eu posso inverter, ó. Será que aqui eu consigo inverter? Chegou-se a cogitar a ideia. E aí? A ideia foi cogitada? Como é que fica isso? Será que dá para inverter? Vamos ver aqui, ó. Quem cogitou a ideia? Cai na mesma situação de indeterminado. Eu não consigo saber, ó. Tá? Então, vamos entender que o ser já me dá a dica. Ou vai ser indeterminado, ou esta frase está na voz passiva. Tá? As duas situações. Gente, tá um barulhinho aí. Alguém puder fechar, que está com o microfone aberto, por favor? Senão acaba atrapalhando. Ó, tá? Então, nesse caso aqui, não é aquela história de inverter. Eu não consigo inverter nada aqui. A cogitar a ideia, chegou-se. Não, eu posso tentar inventar qualquer coisa que não vai dar certo. Por quê? Porque o sujeito está indeterminado. Esse ser, não consigo saber quem que chegou. Chegou-se a cogitar a ideia. Cogitar a ideia quer dizer a pensar na ideia, né? Alguém chegou a pensar em uma ideia, mas eu não sei quem foi esse alguém. É indeterminado, tá? Então, vamos lá, ó. Sujeito indeterminado, o verbo é intransitivo na terceira pessoa do singular, ainda tem isso para a gente olhar. Mais a partícula C, que é o índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, peraí, o verbo está na terceira do singular. Quem que é a terceira? Qual que é a terceira pessoa do singular? Eles. Ele. Ele, né? O eles é terceira pessoa do plural, né? Que foi que a gente viu no caso anterior, do falavam mal, lembra? Era o eles. Aqui é o ele. Terceira pessoa do singular, que é o que está falando aqui, ó. Ah, mas está só o verbo com a terceira pessoa do singular. Não, tem o C. O C já vai me dar a dica que esse sujeito é indeterminado. Tá? Pronto, olha aí, ó. Acabei de falar do C, apareceu ele de novo. Precisa-se de roteirista. E agora? Será que é a mesma situação? Culto? Eu acho Não. que é indeterminado. Estamos de novo no indeterminado? Vamos olhar ali a historinha que a gente falou agora, né? Tem um verbo na terceira pessoa, vamos ver, precisa. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Ó, tá na terceira pessoa do singular. Vocês concordam? Tá no ele, ó. Ele precisa. Precisa ser. Só que aqui não tá falando ele precisa de roteirista, senão o ele era sujeito simples, tá? Então, não tem. Tem o ser. Mas o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver a pergunta, como é que fica aqui, ó. Quem precisa de roteirista? Ele. A gente pensa no ele aqui, né? Ele precisa, mas eu não consigo determinar. É a mesma situação, tá? Indeterminado. Isso é indeterminado de novo. Mesma situação ali. Olha ali, ó. Não é possível determinar. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Ah, meu Deus, e agora, hein? O que é esse verbo transitivo indireto? É um barulhinho aí, gente. Quem puder fechar, por favor. Senão eu tenho que estar o tempo todo aqui, ó, acessando vocês. Aí a gente acaba perdendo tempo. Ó, então, o sujeito indeterminado e o verbo tá na terceira pessoa do singular, igual a gente falou, né? No ele, como vimos aqui. Mas o verbo aqui, ele não é intransitivo, ele é transitivo indireto. Ah, meu Deus, e agora, hein? O que será que é um verbo transitivo indireto? Como é que eu identifico isso na frase aqui? Alguém saberia falar, gente? Precisa-se de roteirista. Como é que eu vou achar essa questão aqui, ó? Se é transitivo direto ou se é indireto? Por que que esse indireto? O que é que está me dizendo aqui? É indireto.
quando ele é transitivo indireto, ele tem que ter o quê? Alguém saberia? A preposição, né, professora? Tem que ter a preposição e tem que ter o objeto indireto, tá? Aí já entra outra coisa, né, que é o tal do objeto indireto. O objeto indireto aqui, olha lá, precisa-se. Como é que eu chego nesse objeto indireto? Precisa-se de quê? É roteirista. De roteirista é o objeto indireto, tá? É essa parte aqui, ó, que a gente nem estava falando, a gente só estava falando do sujeito, né? Indeterminado, tá? Mas só para complementar, esse de roteirista é objeto indireto. Então, nesse caso aqui, o ser, o verbo pede o objeto indireto, então ele chama-se transitivo indireto, tá? O de roteirista é o objeto indireto. E tem a preposição, ó, o de, que são as preposições, uma das preposições, né, que a gente tem que conhecer, tá? Então, vamos lá. E agora, compra-se ouro. Qual que é o sujeito? Sim. Ouro. Ouro. Sujeito. Ouro. Todo Simples. mundo está achando que o sujeito é ouro? Como é que eu faço para saber, hein? Aquele caso lá, hein? Compra-se ouro. Como que eu faço? O que é comprado? O O ouro. ouro. O Ouro. ouro. Então, a gente já chegou no sujeito. Tá? O ouro é comprado. Então, olha lá, resposta, o ouro, eu tenho um sujeito simples. Ah, mas tem o ser, não é indeterminado? Tinha casos que o ser era indeterminado. Não, não é. É simples, porque a palavra ouro aparece aqui, ó. O sujeito está aqui, está aparecendo. Não está indeterminado, eu consigo saber que é o ouro. Tá? Só que aí, nesse caso aqui, esse ser, ele vai ser aquela partícula apassivadora, que a gente falou também, tá? Voz passiva. Ouro é comprado. É a voz ativa. E compra-se ouro é a voz passiva, tá? Então, por isso que eu consigo saber que não está, o ser não significa um índice de indeterminação do sujeito. Não é sujeito indeterminado, não posso confundir. É voz passiva, e aí, então, estamos com o sujeito simples ouro. O ouro acho que ficou fácil de todo mundo identificar, eu vi que vocês conseguiram visualizar o sujeito ali. E agora, hein? Choveu muito na quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né? Choveu muito hoje mesmo, que pelo menos aqui na minha casa choveu muito. Choveu também. muito na quinta-feira. E aí? Quem que é esse sujeito aí? Quem que choveu? Chuva. Não, né? Choveu chuva. Ainda se tiver... Não tá? É a chuva, é o quê? Fenômeno E da aí? Fenômeno da natureza. natureza. Fenômeno da natureza. Quando é fenômeno da natureza, como é que fica o sujeito? Que tipo de sujeito? Oculto. Oculto. E aí, será que é oculto? Tem a regrinha, é aquela regrinha última que a gente viu ali. Fenômeno da natureza, um sujeito Simples. simples, oculto, e aí? Inexistente. Vamos lembrando aí, quem está com a memória boa. Ah, inexistente. Eu falei até devagarinho aqui para a gente não esquecer mais, ó. Inexistente, não tem ninguém que está fazendo, não tem nenhuma pessoa lá chovendo, né? Então, o sujeito é inexistente, é um fenômeno da natureza, tá? Choveu, trovejou, foi aqueles que vocês falaram, né? Trovejou, da neblina, eu até tinha lembrado outro aqui, agora me esqueci. Todos esses verbos que são fenômenos da natureza não tem sujeito, tá? Então, é esse caso aqui, ó, fenômeno da natureza. Agora, a gente vai lembrar bem com esse exercício.
E esse caso aqui, há 10 anos que tento viajar para a Suécia. Qual que é o verbo aí, hein, para eu localizar? E agora? Será que vai precisar inverter a frase? Acho que não, né? Não, porque para aquele que a gente inverte é quando tem o ser. Precisa ser, né? Come ser, anda ser. Tá? Aqui não, ó. Aqui a gente tem o verbo aqui, ó. Professora, Ele tá bem aqui, ó. Fala, pode falar. acho que é composto. Composto, sujeito. Tá vendo quando a gente bate o olho assim, a gente vê tanta palavra que parece que tem um monte de sujeito, né? Mas olha só aqui, ó. A é o verbo haver, que está conjugado. E aí, é indeterminado com o verbo haver? Vamos lembrar da regra, né? Você substitui ele por existir, né? Então, ou será que esse haver aqui, ele está indicando um tempo que passou, né? Tempo transcorrido, né? Olha aqui, ó, vamos ver a regrinha dele. Ele cai também, o verbo haver, no sujeito inexistente, tá? Oração sem sujeito. Não vai ter sujeito composto aqui, embora tenha tanta coisa, né? Mas não é, tá? Então, ele não tem sujeito. E a regrinha dele é que o verbo haver, no sentido de existir, ou no sentido indicando o tempo decorrido, que é esse caso aqui, ó. Poderia ser também no sentido de existir, alguma oração, mas aqui está dando a entender, ó, há 10 anos. Quer dizer, faz 10 anos que eu tento viajar para a Suécia, né? Não consigo ir. Uma ideia assim, né? Então, esse há é o verbo haver, dizendo do tempo que já transcorreu, o tempo que já passou. Então, nesse caso de tempo, olha como é interessante essa questão de não ter sujeito. A gente pensa no tempo, a gente pensa no fenômeno da natureza, no clima, certo? Todos os verbos que estão associados a essas situações não tem sujeito. Algo da natureza, o tempo, né? O tempo não é uma coisa, não é um fenômeno da natureza, mas faz parte aí, né? Integra a natureza também. Então, nesse caso aqui, o verbo haver, indicando o tempo, não tem sujeito. Tá. Bom, então aí a gente viu de uma forma aí, assim, espero que tenha ficado aí para vocês entenderem direitinho, mas a gente pode ir vendo em mais aulas, repetindo, tá? Eu quero que fique bem claro esses tipos de sujeito. Por quê? Porque agora nós vamos aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, tem uns 15 minutos de aula, nós vamos entrar em predicado, tá? A gente acaba vendo o sujeito também, porque tem os dois na oração, né? Nunca o predicado está sozinho. O sujeito vem primeiro para fazer a ação do verbo. O verbo está lá no predicado. E olha só, eu posso classificar que já é direto no exercício, para a gente explicando ao mesmo tempo que está fazendo o exercício. Eu posso classificar o meu predicado em verbal, nominal, verbo nominal. Tá? Falou em verbal, é só pensar no verbo. Nominal, nome, né? Vem de nomes. Nominal vem de nome. Nome significa um substantivo, um adjetivo. Não quer dizer que seja o verbo, não entra o verbo aqui, ó, predicado nominal. Ah, mas ele não vai ter verbo? Não, ele vai ter, mas ele se refere ao núcleo desse predicado, que é um nome. Núcleo, né? Lembra que núcleo é sempre a palavra mais importante. Ah, mas tem um que é verbo nominal, que é as duas coisas. Vamos tentar entender esse aqui agora, então, né? Aproveitar nosso tempo aqui, ó. Os alunos foram informados da situação. Bom, primeira coisa, quem foram informados da situação? Os alunos. Sujeito. Simples. Peguei vocês, porque aqui eu coloquei outra coisa, coloquei de predicado, né? Sujeito simples, os alunos.
Só tem alunos, né? Se falasse assim, ó, os alunos e a professora foram informados da situação, como é que ficaria o sujeito? Seria Composto. composto. Composto, perfeito. Eu vi que vocês entenderam direitinho, ótimo. Isso mesmo, gente. Maravilha. Olha aqui, ó. Mas aqui, tudo bem, legal, o sujeito eu já sei, agora eu preciso saber o predicado, né? Então, no predicado, olha aqui que entra aqui, ó. Nós estamos vendo aqui o texto. No predicado, foram informados da situação. Foram informados, primeira coisa, ó, já é a locução verbal. Porque não tem um verbo só, concorda? Foram informados. São 2 verbos aqui. Então, eu já tenho uma locução verbal, só que o verbo principal é a palavra informados. Informar mesmo, né? O verbo informar, né? Informados é o verbo informar, é a forma do verbo informar no particípio, tá? Então, ele está em outra designação verbal aqui. E também, essa palavra informados é o verbo principal e é o núcleo do predicado, tá? Como se trata de um verbo que indica uma ação, porque o ato de informar é uma ação que a gente faz, né? Então, o predicado é verbal. Vamos voltar tudo aqui à ideia, então, né? Volta lá. A resposta do exercício está explicando que o predicado é verbal, certo? Então, o núcleo do predicado verbal é o verbo. Mas eu percebo que tem 2 verbos. Foram informados. Locução verbal. Tá? Tenho 2 verbos aqui. Mas o mais importante é o informar. É o núcleo. E é o núcleo do predicado, o verbo informar. Foram informados é a locução verbal. E aí, o verbo informar não é uma ação? Quando você informa alguém, você não está realizando uma ação de informar? Sim. Né? Então, o predicado é verbal. Certo? Ou confundiu mais a cabeça ainda, né? Tá? Então, tem umas coisas importantes para saber aqui. O predicado é verbal porque o verbo é de ação. Ah, mas eu tenho 2 verbos. Mas o informar é um verbo de ação. Tá? Nós vamos ver vários aqui para poder ficar na ideia o que é predicado verbal. Verbo indica ação. A principal, assim, que a gente tem que gravar é isso, primeiro, tá? Mas vamos ver outro. Os candidatos saíram da sala confiantes. Quem saíram da sala confiantes? Os candidatos. Candidatos. Sujeito, que tipo de Simples. sujeito? Simples. Simples. Ó, vocês estão ficando afiados, hein, gente? Ótimo. Estou gostando de ver. Maravilha. Os candidatos, então, sujeito. Então, o que sobrou da frase, da minha oração aí, ó, é o predicado, certo? O que sobrou ali, ó? Saíram da casa confiantes. Aí eu vou perguntar para vocês, o verbo sair é um verbo de ação? Ele dá Sim. uma ação? Sim. Sair é uma ação, né? Mas, ó, da sala, só que saíram da sala. Então, primeiro tem um lugar ali, tem um advérbiozinho, tem um adjunto adverbial de lugar. Tá, esse da sala aqui, só para a gente ver que ele está um pouco separado aqui, ó, tá? Eu tenho o saíram, que é o verbo de ação, e eu tenho uma outra palavra que aparece aqui, que é o confiantes. Tá? Então, não é simplesmente os candidatos saíram. Poderia falar assim também, daria para entender, né? Candidatos saíram, eu poderia falar assim, os candidatos saíram da sala,
que eu quero localizar, né? Eu quero dar uma informação a mais numa posição que é um adjunto adverbial de lugar, o da sala, tá? Mas eu estou dizendo que eles saíram confiantes da sala. Eu estou dando mais um adjetivo aqui, ó. Tá vendo que aparecem coisas a mais? Vai aparecendo umas palavrinhas a mais para a gente entender. Quando o predicado tem como núcleo um verbo intransitivo, peraí, intransitivo é o verbo sair. Mas por que eu falo que é intransitivo? Intransitivo não precisa de complemento para o verbo. Né? Quando eu falei agorinha para vocês assim, eu falei, ó, os candidatos saíram, não precisaria falar mais nada, não precisava complementar. Por isso que o verbo sair é intransitivo. Tá? Então, o verbo sair eu consigo saber. Mas e o da sala? Não é objeto? Não é? Não, não é. É adjunto adverbial de lugar. Não é aqueles objetos lá que eu falei agora há pouco, a gente falou de objeto indireto, né? Que tinha preposição. Não é esse caso, tá? Então, saíram, ele é intransitivo, eu tenho um verbo que é o núcleo do meu predicado, o verbo aqui, só que eu tenho essa palavra confiantes também. Esse confiantes, quem que saíram confiantes aqui? Os candidatos. Os candidatos. E os candidatos, não é o sujeito que a gente acabou de ver agora há pouco? Sujeito. Uhum. Então, eu estou dando a palavra confiantes, eu estou dando um adjetivo, eu estou dando uma característica para o candidato, é o candidato que está confiante, que é o sujeito também, né? Então, olha só, esse nome, essa palavra confiantes, ela entra como predicativo do sujeito. Tá vendo que já está aparecendo mais coisa aqui nesse predicado, né? O primeiro que a gente viu lá era o verbo de ação, ótimo. Esse aqui tem verbo de ação também. Mas ele é intransitivo, já é outra informação, né? Ele é intransitivo, quer dizer, não precisa de complemento. Já tem outra ideia aqui. Mas o que ele está aparecendo aqui? Está falando alguma coisa do sujeito. Está falando que o sujeito é candidatos e que eles estavam confiantes. Então, essa palavra confiantes é o predicativo do sujeito, tá? Que está escrito aqui, ó. O nome predicativo do sujeito. Com isso, eu vejo que esse meu predicado, ele é verbo nominal. E aí? Confundiu mais ainda, né? O primeiro era verbal, só tinha o verbo de ação. Esse tem o verbo de ação, mas tem o predicativo do sujeito, tem uma coisa a mais, tem uma característica para o sujeito. Estou falando, eu quero falar alguma coisa do sujeito, é o predicativo. Então, o predicado já não é mais verbal, ele é verbo nominal. Porque eu estou dando um nome, esse predicativo do sujeito é um adjetivo que eu estou dando, que eu estou colocando aqui na oração, certo? Então, eu tenho um predicado verbo nominal, já mudou. Tá? Se tiverem alguma pergunta, gente, se não entendeu, pode perguntar também, tá? Que esse é bem dificilzinho, essa parte de predicado verbo nominal aqui, ele é bem, confunde a cabeça. Vamos tentar Frase entender simples com esse pode aqui. ter muita coisa complexa, né, professora? Então, a gente confunde, né? Porque tem coisas parecidas, aí tem alguma coisa que você tem que olhar com detalhes para não misturar. Tá? Mas aí por isso que a gente tem que fazer bastante, vários exercícios desses. Nós vamos vendo, eu vou fazendo com vocês, elas vão tirando a dúvida, deve chegar uma hora que fica fácil, tá? Você vê que o sujeito já está bem mais fácil para vocês, né? Já começou a pegar melhor. Tanto é que aqui, ó, o professor parece despreocupado. Quem parece despreocupado? Professor. O professor. Sujeito? Que sujeito que é? Sujeito simples, né? Ou professor, tá? Mas aqui
está falando alguma coisa dele. Olha aqui, ó, despreocupado. Não está dando uma característica para ele, do jeito que ele estava? Que ele parecia estar, né? Quando eu falo do sujeito, como é que a gente viu agora há pouquinho ali, ó, a palavrinha que eu usei para falar do sujeito? Vocês gravaram o nome? Predicativo? Isso. Predicativo do sujeito. Era essa palavrinha que eu queria. Pode ver que tem aqui, ó, o despreocupado é um predicativo do sujeito, está falando do sujeito, que é o professor. E eu tenho um verbo, que é o verbo parecer. Aí tem um detalhe aqui, o verbo parecer. Será que ele é uma ação ou é um estado? É o jeito que o professor está aqui, ó. Né? Veja bem ali, ó, o professor parece despreocupado. O que você imagina do professor? Que ele está tranquilo lá, né? É um estado dele, é como ele está se sentindo, não é? Ô, professora, mas esse parece despreocupado, não é o negócio lá indefinido? Só um pouquinho que eu não te ouvi, acho que estava meio baixo o meu volume. Pode repetir, por favor. Esse parece despreocupado, isso parece não altera a frase, não deixa ela indefinida? Ó, que é aquela ideia, assim, esse parecer, o sentido dele é nesse sentido que você está falando mesmo. A gente olha para a pessoa e você não sabe se ele está preocupado, se ele está, ele parece, né? Isso é o sentido que o verbo está dando. Mas eu tenho que entender se o verbo está dando uma ação ou se está dando um estado, uma forma que a pessoa está se sentindo naquele momento. Tá? Que é isso que nós vamos entender, porque aqui, ó, o predicado parece despreocupado, está ligado ao sujeito professor pelo verbo de ligação. Esse verbo parecer, ele não está dando ação. Quando o verbo não dá ação, a gente fala que ele é um verbo de ligação. Está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Ele não está no meio aqui do sujeito, ó, o sujeito, o professor, e o predicativo é despreocupado, ele está só ligando, ó. Ele está no meio, ligando as duas coisas, tá? Então, ele não vai dar a ideia de ação, ele vai dar essa ideia de, como é que a gente fala? De ligação. Então, eu tenho vários verbos que têm essa característica de ser de verbo de ligação. Não é só o parecer, tá? Que tem essa função. A gente vai ver que tem vários outros. Depois eu vou trazer para vocês, que o nosso tempo aqui está quase acabando, tá? Ó, observe que o núcleo do predicado é um nome, que é o adjetivo despreocupado, tá? Então, eu tenho o predicativo do sujeito, que é um adjetivo, despreocupado é um adjetivo. E esse é o núcleo do predicado, não é o verbo. É a palavra mais importante, é esse predicativo aí. E aí, neste caso, quando o sujeito é ligado ao predicado pelo verbo de ligação, o núcleo é o nome, que é o predicativo do sujeito. Olha o tipo de predicado. Predicado é nominal. Núcleo é o nome, por isso que o predicado é classificado como nominal. Tá? Então, gente, olha só, nós vimos que são 3 tipos aqui. Eu dei 3 exemplos, e aí, na próxima semana, vocês não percam para a gente fazer os exercícios e entender, fixar os 3 tipos de predicado que tem. Verbal, verbo nominal e nominal. E aí a gente retoma, então, esse conteúdo aqui, tá? Na próxima semana, para ver esses 3